Fórmula PROC-V é uma função que serve para localizar um valor em uma tabela ou intervalo de dados e retornar o valor correspondente de outra coluna que está na mesma linha dela. Então, se a gente fosse levar ao pé da letra, PROC-V significa procurar na vertical. Tá? Então, mesma linha, né? Vertical. E aqui nessa primeira tabela, o que a gente está querendo? Eu tenho aqui a lista de vendedores e eu quero que traga para mim o valor que eles venderam em janeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a fórmula, aqui ver, tá? O valor procurado vai ser aqui o Gabriel, que está na A2, tá? A matriz da tabela, que é onde eu quero pesquisar e que me traga essa informação aqui de quanto ele vendeu, de quanto o Gabriel, no caso, vendeu em janeiro. Então, eu venho aqui onde tiver a minha tabela de dados, né? Primeira coluna que eu vou começar precisa ser obrigatoriamente o nome do valor procurado. O valor procurado precisa estar na mesma coluna inicial aqui, né, que a gente vai pesquisar. Então, eu poderia selecionar toda a informação na tabela, mas não é necessário, uma vez que a informação que a gente quer é janeiro, né? Então, eu posso simplesmente selecionar aqui. Eu prefiro até selecionar aqui do que apenas aqui, tá? Então, seleciono tudo. F4 para trancar a célula, para ela não descer quando a gente trocar de linha. Número índice de coluna. E aí a gente vai passar qual o valor que a gente quer que retorne. Se a gente quer que retorne o valor da primeira coluna, mas não faz sentido, né? Porque o Gabriel está na primeira coluna. Se eu colocar a primeira coluna, vai retornar Gabriel de novo. Ou se eu quero o retorno da segunda coluna, que aí faz mais sentido, né? É o que a gente está procurando. Então, o que essa fórmula vai fazer? Colocando 2 aqui, ela vai procurar Gabriel, ela vai vir nessa coluna e vai descendo. Achou Gabriel? Ela vai pegar a coluna que a gente colocou. Se a gente colocou 2, ele vai vir Gabriel, segunda coluna ele para. É esse valor que ele vai achar. Então, se eu colocar aqui 2, é a segunda coluna, e procurar intervalo. Se eu quero verdadeiro ou ou verdadeiro, né? Tanto faz. O sistema ele vai entender da mesma forma. O verdadeiro é se eu quero uma correspondência aproximada, mas não é o que eu quero. Eu quero um valor exato. Então aqui eu venho e fecho. E aí ele retorna para mim que Gabriel, em janeiro, ele vendeu 2.311. Faz sentido? Vamos dar uma olhadinha aqui. Gabriel, em janeiro. Então a fórmula vem de cima para baixo. Achou Gabriel. Primeira informação aqui da coluna 2, 2.311. Então bateu com o valor que a gente achou aqui. Tá? Aqui é a mesma forma Luísa. A fórmula vai procurar por Luísa em janeiro, né? Então, Luísa. Achou Luísa, pegou o primeiro valor. Mas se tiver mais de uma Luísa, o que a gente vai fazer? Aí não vai fazer sentido usar PROC-V, tá? A gente pode usar, se você quer somar, a gente pode usar uma soma C, um soma Cs, tá? São outras fórmulas, outras utilidades. Mas aqui a gente só quer trazer o valor, beleza? Então, nessa primeira parte, essa forma é bem mais tranquila, né? Bem fácil de fazer. Só que aí, como eu falei agora, se tem mais de uma Luísa, como é que eu faço para trazer? Tá, tem como a gente melhorar um pouco isso daí. Então, nessa segunda planilha, segunda tabela, né? O que eu passei aqui de diferente? A mesma fórmula, só que agora eu estou passando 2 valores procurados. Na verdade, é um valor procurado, né? Porque eu estou concatenando essa informação. Por mais que sejam 2 células diferentes, tem um Ezinho aqui que está falando que está unindo. É para unir essas 2 informações. A tabela, a matriz de tabela vai ser do A ao C. E o índice vai ser o 3 e também vai ser falso, que a gente quer o valor exato, tá? 0. Então vamos entender isso daqui. Vou pegar isso aqui, dar um Ctrl C. Vou fazer uma fórmula aqui, ó, igual. Vou colar o que eu acabei de copiar, tá? Para a gente ver o que isso significa. Então a fórmula está pegando D2 e F2, né?
que é o nome do vendedor com um ano, e está unindo os dois. Ele está ficando Gabriel 2023. Para que isso? Para que quando a gente for pesquisar, ele vai me retornar exatamente o valor que Gabriel vendeu em janeiro de 2024 ou de 2023, se a gente mudar o ano. Tá? Mas para isso funcionar, a gente precisa fazer a mesma coisa aqui no nosso banco de dados. A gente precisa criar uma coluna antes da nossa planilha, tá? Como eu criei aqui, usar uma fórmula, a mesma fórmula que eu usei lá, tá? Tem várias fórmulas para unir o texto, tá, pessoal? Mas essa aqui é a mais simples e mais rápida. E unir as duas informações aqui e precisam ser obrigatoriamente iguais, né? Obviamente, não pode ser 2024 Lucas, por exemplo, senão não ia encontrar essa palavra. E aí, na matriz aqui de pesquisa, eu passei do A até o C. Por quê? Porque o nome que a gente está pesquisando agora não é só Lucas, não é só João, não é só Gabriel. É Lucas, né? É o nome do vendedor mais o ano, junto com o ano. Por isso que eu estou começando aqui no A e vindo até o C. Porque o A é o início, lembra? A gente não vai usar nada do B, mas a gente precisa aqui selecionar tudo. Então ela vai estar inclusa. E vai até o C, que é o valor que eu quero retornar. Então, aí a gente passa aqui as colunas do A até o C. Depois eu passo aqui o índice da coluna de 3, que é aqui, ó, 1, 2, 3, que é referente a janeiro. Beleza? E aí, passo o zero aqui como falso, porque eu quero o valor exato. Dou um Enter, ele me retorna o valor que Gabriel vendeu em janeiro de 2023. Tá? Então, se eu for lá na minha planilha pesquisar por Gabriel, olhar, né? Gabriel, janeiro e 2023, o que a nossa fórmula vai fazer? Como ela está começando no A, indo até o C, a fórmula vai começar aqui, vai tentar achar Gabriel 2023, aqui é 2024, aqui também é 2024, aqui é 2023. Opa! Então a fórmula vai começar a olhar assim agora, até parar na nossa coluna que a gente especificou lá, que é a 3. Então, Gabriel 2023 vai retornar o valor de 6.205, que é de janeiro, e também é referente aqui à nossa referência de coluna 3. Tá? Se eu vim aqui mudar o ano, ela já muda também. Vai pegar o valor de Gabriel de 2024, que vendeu no mês de janeiro. E aí a gente consegue também pegar essa informação e jogar em todas as nossas colunas que a gente quer pesquisar de uma forma mais rápida, sem ter que ficar colocando a mesma fórmula em várias colunas diferentes. Tá? Então aqui eu passei novamente o valor procurado sendo H2, que aqui no caso vai ser o nome do vendedor, juntamente com o I4, que é o nosso ano, então vai ficar concatenado, né? Laura 2023. Os dados vai ser na matriz A do intervalo A ao I, né? Então A ao I, toda a nossa matriz, né? Todo o nosso banco de dados. E aqui no índice de coluna eu passei a fórmula coluna, né? Col, no intervalo aqui de C1 até o H1. O que essa fórmula vai fazer para a gente, pessoal? Vou copiar aqui para mostrar para vocês. Ó, deixa eu colocar ela aqui. Ela vai retornar para mim quais são os valores, os números, que cada coluna dessa que eu selecionei representa. Então, começando no C, é 3. Né? A é 1, B2, C3, D4 e assim por diante. Tá? Por que eu fiz isso? Somente para trazer aqui para mim as colunas que eu quero. Então, coluna 3, coluna 4, coluna 5, 6, 7, 8, aqui da nosso banco de dados. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai me trazer toda essa linha aqui de uma vez. Tá? De acordo, obviamente, com os dados que a gente está pesquisando. Mas para essa fórmula funcionar, obrigatoriamente você não pode ter nada aqui na frente. Tá? Porque o que importa é essa célula aqui, onde está sendo executada essa fórmula, e aqui não vai ter nada, praticamente. Ó. Você pode apagar aqui, ó. Ela até atualiza, mas nada acontece. Se eu tiver alguma informação aqui,
a fórmula não funciona. Então, precisa ter espaço para ela, tá? O espaço tem que ser suficiente para a quantidade de colunas que eu vou fazer aqui, beleza? Então, se aqui eu estou passando que são 2, 4, 6 colunas, né? Eu não posso ter informação até aqui. Aqui eu posso ter, tá? Aqui eu posso ter também, só que eu tenho que vir aqui e mudar de H para G, por exemplo. E aí ela me retorna até aqui somente. Aí não dá erro, tá? Eu não quero H aqui. Beleza? Tem outra forma de eu passar essa referência? Tem. A própria fórmula aqui, ó, já me mostra. Ó. Quando eu seleciono tudo aqui, ela já me mostra aqui, ó. Chaves, 3 contra barra 4, contra barra 5, assim por diante, até fechar chaves. Se eu quiser replicar, é só fazer isso aqui, ó. 3 contra barra 4, 5, 6, 7, 8. Fecho chaves, é a mesma coisa que usar a fórmula call, tá? Só estou mostrando aí porque tem diferentes formas da gente referenciar, beleza? Aqui embaixo eu coloquei uma fórmula de soma normal, somente para somar aqui quanto que o vendedor vendeu, de acordo, né, com o ano também. Então, coloquei uma lista suspensa aqui, a gente seleciona o vendedor que a gente quiser e escolhe o ano que a gente quiser. Somente aí para ter uma boa visão, tá? Uma boa combinação, né? E aqui, pessoal, a gente tem mais uma informação sendo extraída, só que de um outro banco de dados, tá? Vai ser esse banco de dados aqui, onde nós temos o nome da peça, carro e modelo, na verdade marca, né? Marca, né? E modelo. Vai ser Honda Civic, Toyota Corolla, etc. Preço, ano início, ano final, que essa peça, no caso, ela serve, né, para todos os Honda Civics de 2012 a 2020, esse filtro de ar aqui, ele vai servir, tá? Código do produto, questão mais interna aqui, né, da empresa. E o estoque, também uma questão interna da empresa. Aqui, eu consigo ter uma visão, tá? E aí, vamos simular aqui como se fosse uma empresa que vende essas peças, tá? E chega um vendedor na loja, chega um comprador na loja, né? Ou liga para a loja também perguntando. Basicamente, você precisa somente pesquisar o produto que ele está perguntando. Ah, tem correia dentada do Onix, né? Você consegue filtrar as duas e automaticamente a nossa fórmula já traz aqui todas as informações que a gente precisa. Então, preço. Ah, tá quanto? Tá R$90. Para qual modelo, quais anos, né, vai funcionar, vai servir essa peça? Para os Onix de 2014 até 2020. Tá? 2021 para cima não serve. Qual que é o código do produto? Esse aqui não precisa passar, né? Esse aqui é uma questão mais interna, esses dois. Esse aqui você precisa saber na hora para saber se você tem realmente ou não essa peça para vender para o cliente. Então é interessante a gente retornar aqui. O código, se o cliente quiser comprar, você já dá baixa aqui pelo código do produto ou, né, comunica alguém do estoque para buscar para vocês, é mais fácil. Se o comprador ele quiser um desconto no produto, aqui eu já coloquei uma célula com as porcentagens e aqui embaixo uma célula descontando, né, esse valor do produto pelo desconto que você aplicou. Tá? Ele pergunta, tem desconto? Tem, 5%. Já passa o valor dele aqui de R$ 85,50. E esses números aqui em cima, pessoal, é uma outra forma da gente referenciar quais colunas que a gente vai utilizar na hora de pesquisar, na nossa planilha aqui. Tá? Então, eu passei aqui 4 até o 8, né? E na fórmula, eu fiz a mesma coisa, né? Valor procurado, concatenei peça, então vai ficar correia dentada, com marca de carro, né? Vai ficar correia dentada, Chevrolet Onix. Tá? Vai procurar na planilha nossa do L ao S. Então, L ao S. E aqui eu fiz a mesma coisa, tá, pessoal? É importante
reforçar isso, que a informação que a gente pesquisar precisa ser obrigatoriamente igual. Então, nada mais justo do que a gente fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Então, a gente concatena aqui. E aqui, no índice da coluna, eu referenciei a célula C14. Tá? Você pode muito bem, sei lá, esconder, ocultar essa fórmula aqui, que não tem problema. Mas eu deixei aqui para a gente poder ver o que foi feito. Então aqui eu passei que é a C14 e a C14 eu passei que é a 4. Então o preço está na coluna 4. Então 1, 2, 3, 4. E aí o restante 5, 6, 7 e 8. Que é o que está aqui. Então do 4 até o 8, referenciando a célula aqui para gente. Tá? E aí eu tranquei somente a coluna, tá? Dessas células que a gente selecionou, porque como eu estou copiando para cá, pode ser que fique... Deixa eu consertar aqui. Para não correr, né? Porque se eu não trancar, só dar um exemplo para vocês, e trazer para cá, por exemplo, ele vai mudar as referências que eu tinha utilizado. Tá? Como eu tranquei, quando eu arrastar para cá, ela mantém as células selecionadas aqui que a gente fez. Então não vai estragar a nossa fórmula.